eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com uma novidade para você. O presidente dos traficantes resolveu dizer que não possui vínculo algum com Lulinha, aquele que recebia ou ainda recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. O maior ladrão da história do Brasil anunciou que Lulinha é filho de Jair Highlander Bolsonaro. E em decisão monocrática, o laxante Boca de Sapo, decano do Sindicato do Crime Organizado, confirmou a paternidade. De sexta-feira para cá, o Fazendão entrou dentro de um liquidificador gigante, um turbilhão de notícias desencontradas, uma tonelada de especulações, a partir do anúncio feito pelo senador Flávio Bolsonaro de que ele foi escolhido pelo pai dele, o presidente Jair Highlander Bolsonaro, que se encontra sequestrado num cativeiro em Brasília, para concorrer à presidência da República em 2026. Na sequência, quase que imediatamente, a Bolsa de Valores despencou e a cotação do dólar deu um salto, como você viu nos indicadores financeiros. A esta altura, o CL News ainda não consegue estabelecer uma linha de coerência sólida para os acontecimentos políticos, especialmente porque o próprio senador Flávio Bolsonaro, tratando de uma empreitada dessa magnitude como se tudo não passasse de um balcão de negócios, admitiu publicamente abrir mão da candidatura 2 dias depois do anúncio, anunciando que isso tinha preço e transformando o desejo de todo um fazendão enojado com a criminosa corrupção petralha instalada nos 3 podres poderes num lamentável voo de galinha. Qual teria sido o objetivo do lançamento desta candidatura e o subsequente anúncio de uma eventual desistência? O objetivo foi esse: arrancar a esperança dos corações de milhões de brasileiros de bem que não veem a hora dessa esbórnia criminosa chegar ao fim? A ideia friamente calculada era essa mesmo, de fazer com que todo brasileiro de bem enxergasse o copo meio vazio? Agora há pouco, no entanto, o Space Liberdade publicou uma nota dizendo que Flávio Bolsonaro diz que a candidatura dele é irreversível, dizendo, abre aspas, preencho os requisitos para disputar a presidência com a vantagem do sobrenome Bolsonaro, fecha aspas. Enfim, no meio desse estica e puxa, alguns ainda conseguem ver o copo meio cheio, se apoiam em diversos fatores e explicam essa convicção, como é o caso do carioca Diego Muguet, que avalia por meio de uma postagem na plataforma X que Flávio Bolsonaro já mudou o jogo. Ele conta que o Instituto Veritá divulgou hoje, dia 8, a primeira pesquisa nacional após o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, e o resultado, segundo ele, é cristalino. Em apenas 2 dias na pista, o senador já aparece tecnicamente empatado com o presidente dos traficantes. Foram 2.519 entrevistas reais feitas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025. O cenário direto mostra o maior ladrão da história do Brasil, com 39,8%, e Flávio Bolsonaro com 39,2%. A diferença de 0,6 ponto percentual está totalmente dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Ou seja, não existe vantagem estatística para o vigarista número 1. E tem mais, diz o Diego. Quando analisados apenas os votos válidos, que é o critério real usado na apuração oficial das eleições, o presidente dos traficantes fica com 50,4% contra 49,6% de Flávio.
Isso, diz ele, é empate técnico absoluto, praticamente meio a meio no Fazendão inteiro. O Diego Muguet, que bem ou mal se baseia em temerárias pesquisas de opinião, apela em seguida para pontos de raciocínio que devem, segundo ele, ser observados com frieza. Por exemplo, Flávio Bolsonaro foi anunciado agora. O cachaceiro ladrão de velhinhos e aposentados está em campanha permanente há 3 anos. Não houve tempo de TV, não houve campanha estruturada, não houve agenda nacional organizada. A direita ainda nem entrou em campo de verdade. E mesmo assim, raciocina o Diego Muguet, Flávio Bolsonaro apareceu e tomou metade do eleitorado nacional em 48 horas. Isso mostra 2 coisas que ninguém na grande imprensa vai admitir. Primeiro, que existe um eleitor conservador organizado e atento, pronto para ocupar o vácuo deixado pela perseguição ao presidente Jair Highlander Bolsonaro. Segundo, que o presidente dos traficantes não consegue mais crescer, ele estacionou. Quem cresce agora é a direita, com nome, sobrenome e capital político. Esse fato para o Diego é incontornável. O ladrão descondenado está com 39% e Flávio Bolsonaro está com 39%. É o início de uma disputa real, sem invenção, sem euforia artificial. A narrativa, diz o Diego, não existe outro Bolsonaro. Pois bem, o Brasil acabou de ver que existe continuidade, existe projeto e existe eleitor. Agora, segundo ele, é preparar o terreno, unir os conservadores, trabalhar os indecisos, trazer Minas, São Paulo e Centro-Oeste e fechar. 2026 não é sobre o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados. É sobre quem vai substituí-lo. E o nome já está colocado. Esse é o dado. Essa é a pesquisa. E esse é o começo. E você, neto espectador do CL News, como é que vê esses últimos acontecimentos na novela eleitoral do Fazendão? Você vê a situação achando que o copo está meio cheio ou meio vazio? E o que dizer da notícia publicada nas mídias sociais a respeito do laxante Boca de Sapo, que admitiu que a decisão de rasgar o trecho do texto constitucional que remonta a 1950 foi uma resposta à articulação da direita para eleger maioria no Senado Federal. O Leandro Ruschel ironiza dizendo: "Poxa, ninguém tinha percebido." Enquanto isso, numa briga de bandidos, o ítalo-brasileiro Eduardo Talhaferro, que costumava ser o sabujo amarra-cachorro do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, derrotou o doente mental na Itália. A justiça italiana entendeu, após as provas apresentadas, que se tratava de perseguição política do satânico psicopata contra o seu ex-sabujo e determinou que as medidas cautelares impostas a Talhaferro, que agora conta os podres do doente mental, fossem revogadas. Com isso, Talhaferro agora pode viver livre na Itália até que o satânico psicopata golpista caia do galho. O que, você sabe, vai acontecer. Mais dia, menos dia. Eu agora volto a pedir um pouco da sua atenção para falar com cada neto espectador que aprecia e acompanha o meu trabalho jornalístico sobre a necessidade de ajuda. Eu fico bastante constrangido, confesso, mas eu não vejo outro jeito senão este, de pedir que você contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. Os números do Pix estão na descrição deste vídeo. A revista Oeste informa que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu hoje revogar a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, que preside a casa. A medida foi aprovada por 42 parlamentares, superando o mínimo de 36 votos exigidos para a maioria absoluta entre os 70 deputados estaduais.
Bacelar foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira passada, 3 de dezembro, por suspeita de atrapalhar uma investigação. Segundo o relatório da PF, ele teria informado o ex-deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, sobre uma operação policial, orientando o ex-deputado a apagar dados do celular para eliminar provas. Você certamente já ouviu falar e mesmo viu algum filme com o consagrado ator norte-americano Jim Caviezel. Ele estrelou O Conde de Monte Cristo, de 2002, se consagrando na carreira. Logo em seguida fez o papel principal no impactante e aclamado A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. No filme O Som da Liberdade, baseado em fatos reais, ele fez o papel do investigador que consegue desbaratar uma quadrilha internacional de tráfico de crianças que eram vendidas e abusadas sexualmente. Na televisão, Jim Caviezel fez a série Person of Interest, que teve esse título mesmo, em inglês, no Brasil. É esse mesmo Jim Caviezel que já está filmando no Brasil o Dark Horse, que em português deve se chamar O Azarão, sobre a vida do presidente Jair Highlander Bolsonaro. O roteiro é de Mário Frias e esse trailer que você está vendo aí, com imagens que estão se multiplicando pelas mídias sociais, mostra o ator norte-americano caracterizado como Jair Bolsonaro, no filme que descreve a trajetória política de Bolsonaro, a candidatura dele à presidência, a facada quase fatal que ele levou em Juiz de Fora e muito mais. O lançamento está previsto para 2026. Agora, segundo se informa, a petralhada Paulo Freireana, muito burrinha, diz estar aguardando que o filme mostre o sangue decorrente da facada que Bolsonaro levou lá em Juiz de Fora, já que quem fez voto de burrice não sabe o que é hemorragia interna, né? Bruna Ferreira, mãe do sobrinho de Caroline Leavitt, a atual porta-voz do governo Donald Trump, foi libertada hoje, depois do pagamento de uma fiança de $1.500, aproximadamente R$8.000. A informação foi confirmada pelo jornal The Washington Post. Bruna estava detida em um centro do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega, e aguardava decisão sobre o processo migratório dela. Durante a audiência, Lucas Veiga, advogado do Departamento de Segurança Interna, afirmou não se opor à libertação da brasileira. Ele concordou com os argumentos da defesa de que Bruna não representava risco à sociedade, nem possibilidade de fugir do país, ponto considerado fundamental para a concessão da liberdade provisória. Segundo o advogado Jeffrey Rubin, que representa Bruna, a brasileira entrou nos Estados Unidos ainda na infância, com visto de turista, e buscava regularizar sua situação imigratória desde então. Rubin explicou que Bruna já havia recebido proteção contra a deportação por meio de um programa destinado a jovens que chegaram aos Estados Unidos quando crianças. A defesa também ressaltou que ela se inscreveu no chamado DACA, sigla de Ação Diferida para Chegadas na Infância, uma iniciativa que concede autorização temporária de permanência e de trabalho para imigrantes que ingressaram no país ainda menores de idade. Residente há muitos anos em Massachusetts, Bruna não possui histórico criminal de acordo com registros públicos citados pelos advogados. A brasileira divide a guarda do filho com o ex-marido, irmão de Caroline Leavitt, fator que a mantém em contato frequente com a família Leavitt. Com a libertação mediante fiança, Bruna agora aguardará em liberdade as próximas etapas do processo migratório. A defesa trabalha para que a conclusão ocorra rapidamente, buscando garantir que ela permaneça no país ao lado do filho e finalize o procedimento de regularização. O projeto nucleariza a imunidade soberana estrangeira de qualquer governo que censure os norte-americanos, permitindo que as vítimas processem por indenização tripla ou um mínimo de $10 milhões por violação. E mais uma coisinha.
Neste vídeo aí ao meu lado, o resultado conseguido por alguém que criou a explicação perfeita do que é conversar com um petralha. Até a próxima.